Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu acredito que seja o último episódio dessa primeira metade do livro dos princípios básicos da análise do comportamento, tá? Com certeza vocês perceberam que esse vídeo ele tá bem diferente dos vídeos anteriores. E eu digo relacionado à qualidade de imagem, qualidade de áudio. E inclusive já nessa observação inicial, antes da gente iniciar a aula, eu já vou pedir que vocês deixem nos comentários como é que vocês preferem o modelo das aulas. Se vocês preferem uma aula ali onde tem a minha webcam ali no cantinho com o meu rosto, as minhas expressões explicando o assunto, ou se o áudio está melhor, ou se o áudio ele não está tão bom quanto estava nas aulas anteriores, se a qualidade da imagem ela tá melhor. E eu acredito que eu tô fazendo a aula dessa forma para que eu possa justamente dar um zoom para vocês, para que eu possa estar escrevendo, para a gente estar fazendo tudo isso junto, tá? Enfim, vou aguardar aí o feedback de vocês e a gente vai começar agora a aula do capítulo 6. O capítulo 6 dessa obra, ela fala justamente sobre o controle de estímulos, o papel do contexto. E assim, como eu já havia dito nas aulas anteriores, a gente vai cada vez mais se aprofundar em conceitos que a gente já aprendeu. Infelizmente, se você caiu de paraquedas diretamente nessa aula, mas você não sabe o que é um reforço, o que é uma punição, o que é um estímulo, o que é uma consequência, infelizmente você não vai conseguir compreender direito, até porque todos os conceitos que a gente aprendeu até o momento, eles vão se entrelaçando cada vez mais, eles vão montando uma grande teia de aranha. Então eu recomendo que você, se você não saiba, você vá lá para nossa primeira aula, onde a gente falou sobre o reflexo inato, e assim você vai estudando, né? Reflexo inato, condicionamento pavloviano, né, que é o respondente, posteriormente o operante, que já é o de Skinner, até que você possa avançar pelo controle aversivo e chegar aqui no controle de estímulos, que é justamente entender o papel do contexto. E quando a gente fala sobre o contexto de estímulos, a gente fala justamente sobre a influência dos estímulos antecedentes. A gente vai falar bastante sobre isso nessa aula, até porque, como a gente deu alguns exemplos, né, na aula anterior, como por exemplo, o seu comportamento é de ligar a luz. E a partir do momento que você aperta o interruptor e a luz acende, o fato da luz acender, isso vai ser um reforço para você, ou seja, você vai acabar acendendo a luz mais vezes, né, quando você estiver num ambiente escuro. Mas assim, você não liga a luz do nada, você não se comporta do nada. Há um contexto envolvido para que você tenha aquele determinado comportamento. E esse contexto é o que a gente vai estar falando nessa aula. Até porque o estudo do controle de estímulos ele é fundamental para a psicologia, uma vez que uma infinidade de problemas do dia a dia com os quais o profissional ele vai precisar lidar envolve justamente essas questões que estão relacionadas ao controle do comportamento por questões, né, por decorrência do contexto, ou seja, os estímulos antecedentes. Então, só para a gente relembrar, na nossa aula anterior, até a nossa aula anterior, a gente estava vendo justamente uma relação entre um comportamento, onde esse comportamento ele produzia, né, uma consequência, seja essa consequência uma reforçadora positiva, reforçadora negativa, punição positiva, punição negativa, e essa relação ela fazia justamente com que aumentasse ou diminuísse a frequência desse comportamento daqui, né, do Rzinho que a gente já tá acostumado, tá? E a grande questão norteadora desse capítulo é justamente porque nos comportamos às vezes de formas tão distintas em situações diferentes. Eu até coloquei aqui a foto, né, do Batman, né, do Christopher Nolan, onde a gente tem um personagem, o Christian Bale, onde ele se comporta de maneiras totalmente distintas. E por que enquanto ele é o Batman ele é de uma forma, enquanto ele é o Christian Bale ele é de outra? A gente vai estar justamente vendo essa questão do contexto. Como que toda essa relação antecedente a um comportamento ela vai influenciar na forma que um organismo ele vai se comportar.
Então, quando a gente fala do papel do contexto, a gente fala sobre o que acontece antes também exerce o controle sobre o comportamento, ou seja, da mesma forma que antes a gente viu que uma consequência ela pode reforçar o comportamento, o contexto ele também vai ter um controle sobre o comportamento. E o conjunto de estímulos antecedentes são justamente uma modificação do ambiente ou em parte do ambiente que precedem temporalmente o comportamento que altera a probabilidade de ocorrência. Pode estar um pouquinho confuso, mas a gente vai tentar descomplicar um pouquinho aqui nessa aula para vocês, tá? Então vamos avançar aqui e para isso vamos ter alguns novos conceitozinhos, mas não vão ser tão complexos porque já são coisas que a gente já tem conhecimento em partes, que é justamente sobre o operante discriminado e a discriminação operante, certo? O operante discriminado, a gente vai estar falando justamente sobre a questão de controlar o comportamento por eventos antecedentes, ou seja, justamente essa questão do papel do contexto. E quando a gente fala sobre a discriminação operante, aí vocês vão precisar prestar um pouquinho de atenção, mas não é complicado, eu prometo. A gente está falando sobre ocorrência de respostas específicas na presença de estímulos específicos. Aí agora vocês podem ficar tipo, mas como assim? Vou explicar para vocês. Vamos supor que aqui a gente tem um objeto, certo? E o nosso objeto aqui vai ser uma garrafa. Tá horrível, eu espero que esteja fácil de vocês entenderem, tá? Então temos um objeto que é uma garrafa. E vamos supor que o seu comportamento vai ser abrir a garrafa, né? Você tem que abrir esse objeto aqui, você tem que abrir essa garrafa, e esse vai ser o seu comportamento, vai ser o de abrir a garrafa. Mas quando a gente fala de respostas específicas na presença de estímulos específicos, a gente está falando justamente sobre a forma de como que vamos abrir essa garrafa. E estímulos específicos seriam justamente tipo, qual é a tampa dessa garrafa, por exemplo. Então vamos supor que você vai lá, você pega uma garrafa, e a gente tem conhecimento que garrafas têm vários modelos de tampa. A gente tem aquelas tampas que você só puxa e já abre a garrafa. A gente tem aquelas garrafas que você enrosca para que você consiga abrir essa garrafa. Então vamos supor que essa garrafa aqui, ela seja aquelas tampas de rosca. Então, para que a gente possa abrir essa garrafa, a gente vai precisar abrir ela de forma específica, ou seja, enroscando a tampa dessa garrafa, né? A gente vai, então a nossa resposta específica vai ser abrir a garrafa de forma, tipo, enroscando, né? O estímulo específico vai ser a tampa da garrafa, ou seja, em forma de rosca, e o objeto em si vai ser a garrafa. Então, vocês viram que não é muito complicado, na verdade é bem tranquilo. E eu acho que é um bom exemplo para que a gente possa estar dando procedência na nossa aula. Para isso, agora a gente vamos ter aqui primeiramente o estímulo discriminativo e depois a gente vai ver o estímulo delta. E ambos são bem tranquilos de se entender, tá? O estímulo discriminativo, eles vão estar correlacionados com a apresentação de um estímulo reforçador após a emissão de um determinado comportamento. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Antes de dar o exemplo, vou só relembrar vocês da nossa fórmula, né? Antes, a gente tinha justamente isso que eu já falei no início da aula, que nós tínhamos justamente a emissão de um comportamento onde ele produzia uma determinada consequência. E essa consequência iria influenciar ou não na ocorrência futura desse comportamento. Nesse caso, na presença de um reforço, né? Sendo ele positivo ou negativo, certo? Lembraram? Acho que não tem muito mistério. Acho que vocês já estão craques nisso. Agora, a gente vai ter justamente essa fórmula daqui de cima, ela mantém. Então, você vê que ela está aqui embaixo ainda. Só muda que a gente tem a presença de um novo carinha. E esse novo carinha é justamente esse fator aqui. E não é complicado. É justamente um estímulo discriminativo, a gente vai chamar ele, a gente vai denominar ele de estímulo discriminativo porque a gente vai priorizar, certo? A gente vai priorizar a forma que o autor chama, que é justamente de estímulo discriminativo.
Então a gente vai ter a presença do estímulo discriminativo, onde ele vai fornecer contexto, né, justamente para essa relação aqui que a gente já conhece. Perfeito? Então vamos lá. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, usando até essa questão aqui mesmo. Vamos supor, gente, que vocês gostam de, sei lá, assistir futebol. E aí, para que vocês assistam futebol, a gente que é pobre, né? A gente assiste futebol onde? A gente assiste na Globo todo domingo. E não sei qual é a cidade de vocês, né? Mas pelo menos na minha cidade, que o futebol ele passa às 3 horas da tarde, ou seja, às 15. Então vamos supor que eu queira assistir futebol no domingo, às 15 horas. Então o que vai ser o meu comportamento? Eu vou ligar a televisão, certo? Eu vou ligar a TV. Eu vou ligar a TV justamente para que eu tenha essa consequência aqui, que é qual que seria ela? Justamente o futebol. Certo? Até agora, nenhum mistério. E justamente pelo futebol estar passando na televisão, isso daqui vai usar como reforço para mim, para que eu possa continuar nesse comportamento. Só que eu não decidi ligar essa televisão aqui do nada. Eu precisei de algum tipo de estímulo, de algum tipo de contexto para que eu pudesse ligar a televisão. E é justamente aqui que vai entrar o nosso estímulo discriminativo, que vai ser o quê? 15 horas. Ou seja, todo domingo às 15 horas passa na TV aberta, na Globo, o futebol. Ou seja, então quando todo domingo às 15 horas, isso daqui vai ser um estímulo discriminado para mim, ou seja, vai fornecer contexto para mim, para que eu possa ligar a televisão, consequentemente eu possa assistir futebol. Então veja que o estímulo, esse horário, ele vai sinalizar para mim a presença dessa consequência, né, desse estímulo reforçador para mim, para que eu possa produzir esse comportamento. Bem tranquilo. Da mesma forma, seria, por exemplo, se você vai numa lanchonete comprar um lanche. Então, se você vai numa lanchonete comprar um lanche, tipo lanchonete, né, seria o seu comportamento de entrar na lanchonete. E aqui a consequência, o estímulo reforçador justamente seria a questão do lanche, né? Mas você só vai entrar na lanchonete, você só vai comprar o lanche se antes você tiver um contexto. E esse contexto vai ser justamente, eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que o autor dá, que é da luz acesa. Se você chega no estabelecimento e as luzes estão apagadas, você não vai entrar nesse estabelecimento, até porque você vai entender que o local, o estabelecimento, ele está fechado. Ou seja, nessa situação em específico, a gente vai ter um contexto que vai ser justamente a luz do estabelecimento acesa, para que pudéssemos ter o comportamento de entrar e pedir um lanche, certo? Então acho que já entenderam o estímulo discriminativo, ele é bem tranquilo. E agora a gente vai para o estímulo delta. Então da mesma forma que aqui no estímulo discriminativo a gente tem a presença de um contexto que ele vai justamente, de um estímulo antecedente que ele vai justamente dar um contexto para o nosso comportamento. A partir desse comportamento a gente vai ter alguma consequência que vai reforçar toda essa relação. No estímulo delta, por outro lado, a gente vai ter justamente um estímulo onde ele vai justamente sinalizar que uma resposta ela não será reforçada. Bora dar aquele exemplo que eu dei ainda agora de assistir o futebol ou de ir na lanchonete. O estímulo delta, ele é bem tranquilo. Seria como se, por exemplo, fosse 9 horas da manhã e eu quisesse assistir futebol e eu ligasse a TV, né? Ligar TV. Mas como eu falei, o futebol ele passa na TV aberta somente no domingo às 15 horas, né? Ou seja, o estímulo delta seria às 9 horas, porque justamente se eu emitir o comportamento de ligar a televisão, eu não vou ter esse comportamento reforçado, justamente porque não está passando ainda futebol. Ou seja, eu não vou tender a ligar a televisão. Da mesma forma como eu falei da questão do lanche, se a luz ela tá apagada,
eu não vou emitir o comportamento de entrar na lanchonete para pedir um lanche, justamente porque eu não vou ter a disponibilização do lanche. O lanche não vai estar disponibilizado para mim. Então o estímulo delta é bem tranquilo, na verdade, é bem de boa. E só um adendo, como vocês podem ver bem aqui embaixo, eu coloquei que o estímulo discriminativo, ou seja, um estímulo antecedente para uma determinada resposta, ele pode ser um estímulo delta para outra. Por quê? Vou dar um exemplo aqui que é justamente a questão das respostas verbais. Vamos supor que eu tenha uma determinada resposta, né, de falar oi, tá? Mas assim, vamos supor que eu tenha um amigo chamado, sei lá, Charlie, um exemplo aqui fictício, né? Oi, Charlie. Falou, oi, Charlie. Esse aqui vai ser o meu estímulo, tá? Mas essa resposta de falar oi, Charlie, ela pode ser tanto um estímulo discriminativo, tá? Opa. Vou colocar aqui de novo aqui. Pode ser tanto um estímulo discriminativo quanto um estímulo delta, tá? Aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Então, o meu comportamento, né? A minha resposta de falar oi, Charlie, ela pode ser tanto um estímulo discriminativo, tanto quanto estímulo delta. E em que situação ela vai ser um estímulo discriminativo e em que situação ela vai ser um estímulo delta? Vou dar um exemplo. Justamente como Charlie é um amigo meu, ele é uma pessoa, a presença dele vai ser justamente um estímulo para mim, um estímulo discriminativo para que eu possa emitir a resposta de falar oi, Charlie. Por quê? Se ele é meu amigo e eu falo oi, Charlie, ou seja, o estímulo discriminativo, e eu falo oi, Charlie, eu vou ter justamente uma resposta aqui, né? De onde ele vai falar comigo de novo. Vou falar oi, Charlie, ele vai falar o quê? Oi, Igor. E o fato dele falar oi, Igor, isso vai aumentar a probabilidade de que eu fale oi, Charlie mais vezes para ele. Mas vamos supor que eu emito essa resposta de falar oi, Charlie, mas para uma outra pessoa que não se chama Charlie. Vamos supor aqui um outro nome fictício, né? De um homem chamado... é assim mais ou menos, né? Um homem chamado Brian. Então, a partir do momento que eu emitir a resposta de falar oi, Charlie, na presença do Brian, isso aqui não vai ser reforçado, justamente porque ele não é o Charlie. Então vocês percebem que uma mesma resposta, ela pode ter a presença, ela pode ser tanto estímulo discriminativo quanto um estímulo delta. Então isso é uma informação importante e a gente vai ver mais isso daqui pra frente, tá? Até porque a gente pode afirmar que um controle discriminativo ele foi estabelecido quando uma determinada resposta ela ocorre na presença de um estímulo discriminativo específico, mas não na presença do estímulo delta. Ou seja, nesse caso, né, que eu falei de oi, Charlie, um controle discriminativo ele foi estabelecido no momento em que eu só emito essa resposta quando esse estímulo específico, ou seja, quando Charlison especificamente, Charlison até meteu o som do nada, né? Enfim, quando ele especificamente ele está presente. Então isso já seria um exemplo de controle discriminativo. Então vamos avançar aqui. E aí agora a gente tem algo super importante, tá? Isso aqui vocês não podem esquecer de jeito nenhum, que é justamente o estímulo, a contingência tríplice, tá? A contingência tríplice, ela também pode ser chamada de contingência de 3 fatores, tá? Então vocês podem anotar isso aqui, é super importante. E essa contingência tríplice é justamente isso que eu tô falando desde o início da aula, que é justamente que a partir de agora a gente vai começar a levar em consideração o papel do contexto. Por quê? Porque a maior parte dos comportamentos dos organismos, elas só podem ser compreendidas se a gente fizer referência ao contexto do qual esse comportamento específico ele vai ocorrer. Ou seja, a gente vai analisar
quais são as circunstâncias e quais são as consequências mantenedoras. E para isso a gente vai entrar aqui nessa formulazinha que vocês vão entender, tá? Essa fórmula que a gente está usando desde o início da aula, que é essa daqui, tá? Ela tem umas 4 formas de se referenciar, tá? Eu trouxe aqui 2, que vai ser a fórmula que a gente vai estar utilizando, que é essa primeira aqui, mas a gente tem outras, tá? E todas elas estão corretas, digamos assim, tá? Então, só vai mudar só vai ter alguns pequenos ajustes. Por exemplo, nesse caso aqui, na primeira que é que a gente vai utilizar, a gente vai usar um SD, que o D significa discriminativo, e um SR, né, que seria justamente a questão do reforço. Aqui na fórmula de baixo a gente tem um SA, né, no início, que o A justamente vai significar antecedente, e a gente tem um Czinho, que seria justamente em relação à consequência. Ah, qual que tá certo, qual que tá errado? Ambos estão certos. Quando vocês virem em qualquer momento, um estímulo discriminativo, um estímulo antecedente, saibam que ambos estão falando do mesmo estímulo, que é justamente aquele que vai anteceder um determinado comportamento. Outro fator importante nessa fórmula é que aquilo que nós falamos sobre fornecer contexto para algo, né? Ou seja, aqui temos fornecer contexto para, ela pode ser representada com um tracinho ou com 2 pontos. Notem que esse tracinho aqui, ele é diferente desse, porque são coisas diferentes. Esse tracinho que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, que significa produz, né? Produz. E isso daqui já vai significar fornecer contexto para. Ou seja, analisar analisar funcionalmente o comportamento significa justamente descrever tudo isso que a gente está vendo aqui, a contingência tríplice ou contingência de 3 termos. Justamente, gente, porque um outro ponto importante é que cada pessoa, ela passou por uma história de aprendizagem singular. Ou seja, cada uma vai interagir de uma forma singular com o seu próprio ambiente, com o ambiente em si, né? Ou seja, por isso que a gente pode falar que pessoas diferentes vão se comportar diferentes, mesmo que estejam diante dos mesmos estímulos discriminativos, certo? Então vamos avançar aqui. Eita, não tá avançando, gente. Tá, foi? Foi. Vamos lá. E para isso agora vamos para o treino discriminativo e controle de estímulos. O treino discriminativo e o controle de estímulos, a gente está falando sobre uma situação bem tranquila, gente. Que é o quê? A gente está falando que um controle de estímulo, ele é estabelecido nessas situações que a gente vai falar agora, tá? Mas antes, só quero ressaltar que esse treino aqui, esse treino discriminativo, é algo que a gente está constantemente passando. Nós, seres humanos, estamos sempre passando por esse treino discriminativo. E outra coisa, a gente também pode dar um exemplo sobre o rato de Skinner, já a gente vai falar dele. Mas só para vocês entenderem, vamos usar esse exemplo aqui sobre controle de estímulos, certo? O controle de estímulos é quando você vai emitir um determinado comportamento quando você tem um estímulo delta ou estímulo discriminativo. E eu vou dar um exemplo bem tranquilo. Eu trouxe aqui a Agnes, né, se eu não me engano o nome dela, de Meu Malvado Favorito, que junto com o Gru, certo? Vamos supor que ela queira pedir um brinquedo, né? Um ursinho, né? Um pôneizinho de pelúcia. Para que ela possa pedir esse brinquedo dele, ela não vai justamente chegar lá com o Gru e falar: Gru, eu quero brinquedo. Igual como qualquer criança, se vocês tiverem criança na casa de vocês, filho, enfim, seja o que for, vocês percebam que a gente, querendo ou não, a gente é esperto, né? A gente sabe o momento certo ou o momento errado de pedir alguma coisa. Por exemplo, eu coloquei aqui 2 imagens do Gru. O Gru com uma carinha feliz e o Gru com uma cara
com raiva. Ou seja, vocês concordam comigo que ela só vai emitir esse comportamento de pedir o brinquedo, né? Só vai emitir essa resposta de pedir o brinquedo se o Gru ele estiver feliz. Por quê? Porque querendo ou não, a gente já entendeu que essa carinha feliz dele aqui significa que ele tá em um bom dia, entendeu? Que ele tá de boa com a vida. E querendo ou não, isso daqui vai ter uma alta probabilidade de, tipo assim, ele dizer sim. Então, tipo, se eu pedir o brinquedo nessa situação, por ele estar feliz, ele vai me dar o brinquedo. Então, querendo ou não, aqui a gente já tem uma questão de controle, de um treino, né, discriminativo, porque a gente já consegue entender quando é o momento certo ou errado de fazer alguma coisa. A mesma coisa aqui seria para quando ele tá com raiva. Nota que ele tá com raiva, e por ele tá com raiva, ou triste, enfim, seja o que for, a gente já entende que não seria um bom momento de pedir um brinquedo. Até porque a gente sabe que se a gente fosse pedir um brinquedo nessa situação, ele iria rejeitar. Então, notem que por mais que a gente tenha um determinado comportamento que eu vou pedir um brinquedo do meu pai, e o fato dele me dar o brinquedo, isso vai reforçar mais ainda, né, essa minha resposta, esse meu comportamento de pedir brinquedo. Mas note que nessa relação nunca é somente o R e o S, onde o S vai influenciar. A gente tem justamente a presença aqui do SD, ou seja, do nosso estímulo discriminativo, que nesse caso específico seria justamente essa felicidade aqui, ele estar bem. Até porque se eu peço enquanto ele não está bem, enquanto ele não está feliz, é muito provável que ele rejeite. Ou seja, isso daqui nunca vai ser reforçado, tá? Isso aqui nunca vai ser reforçado, enquanto esse de cima vai. Enfim, são exemplos bem tranquilos. Uma coisa importante também de lembrar, tá? É que o estímulo discriminativo, ele é apenas uma das variáveis que afeta a probabilidade de ocorrência. A gente não pode ficar preso somente na ideia de que um determinado tipo de comportamento ele vai ser apresentado somente se tiver uma variável específica naquele ambiente. Então é toda uma variável, ou seja, nesse exemplo que eu dei aqui, ela não vai pedir brinquedo somente porque ele está feliz, né? Vai ter uma variável muito grande que devem ser levadas em considerações. Até porque, se não tiver uma harmonia, digamos assim, né? Não sei se é a palavra certa para dizer, pode ser que esse comportamento ele nunca ocorra. E principalmente para a prática profissional, isso é importante, né? A gente não se prender a somente uma variável, e sim ter uma noção de um todo. Então vamos avançar aqui para o próximo exemplo. E aqui vamos falar justamente sobre a generalização de estímulos operantes. E vou lembrar que vocês, eu não lembro qual era a aula, acredito que foi a segunda, né? Acho que foi a aula sobre o condicionamento pavloviano, onde falamos sobre generalização respondente. E nós estaremos aqui, né? Eu estarei relembrando vocês sobre esse conceito, que é justamente a generalização respondente. É quando a gente tem estímulos que se assemelhem fisicamente ao estímulo condicionado, ou seja, gerando uma resposta condicionada. Quanto mais semelhante, maior será a magnitude, duração e latência, onde a gente tinha essa formulazinha aqui. Quando a gente fala da generalização operante, a gente fala que uma resposta ela é emitida na presença de novos estímulos semelhantes ao estímulo discriminado. Ou seja, a gente vai ter basicamente não é uma fórmula, tá? Mas é uma forma de entender que é quando um estímulo ele é semelhante a esse estímulo discriminado, ou seja, que vem antes, tá? De um determinado comportamento. Bora dar um exemplo para ser bem mais prático. Eu acho que esse exemplo aqui ele é maravilhoso, gente. Eu adaptei um exemplo que tem no livro para algo mais prático, pelo menos para mim, que é justamente, vamos supor aqui, a gente vai ter a resposta, né,
a gente vai falar Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. Só que vocês notem que tem aqui um gráfico aqui muito bem exibido aqui, né? É justamente porque vocês notam que quanto mais semelhante ao estímulo discriminado, maior é a probabilidade de ocorrência desse, é a probabilidade de dizer, né, no caso de emitir esse comportamento. Ou seja, vamos colocar na fórmula que a gente já viu até agora, que a gente já sabe. A gente tem aqui um estímulo discriminado, que ele vai fornecer contexto para um comportamento onde vai produzir, né, uma consequência. Nesse caso, o reforçador, enfim, né? Então vamos supor aqui, né? Vamos supor que o nosso comportamento seja dizer Sabrina Carpenter. Esse é o nosso comportamento, tá? E para que a gente possa emitir esse comportamento de dizer Sabrina Carpenter, a gente vai precisar desse bendito desse estímulo discriminado. E esse estímulo discriminado, claro, a gente teria aqui uma foto da Sabrina Carpenter. Ela é o principal, até porque ela é o nosso estímulo discriminado. E agora, a gente só vai falar Sabrina Carpenter somente na presença da Sabrina Carpenter. Nesse caso, se for uma pessoa que não é fã, apenas uma pessoa que conhece, mas enfim, não sabe totalmente dela. Não, existe um gráfico, um gradiente, enfim, que você tem um grau de semelhança entre semelhanças físicas, né? Semelhanças com o estímulo discriminado. Ou seja, aqui temos a nossa querida Pabllo Vittar. Ao ver a Pabllo Vittar, você vê que ainda há uma chance, né, ainda há uma chance de dizer Sabrina Carpenter. Ou seja, acho que ficou bem tranquilo nesse exemplo, que quanto mais semelhante ao nosso estímulo discriminado, maior é a chance, né? Ou seja, de você falar, maior a probabilidade de você falar Sabrina Carpenter. E nessa situação, nesse exemplo que eu dei, ocorreu justamente uma generalização operante. Um exemplo bem tranquilo. O outro exemplo também, eu coloquei aqui umas fotos de um controle de videogame, que é justamente, vamos supor, você vai jogar, vou dar um exemplo, um jogo chamado Fortnite, tá? Você vai jogar Fortnite, e quando você vai jogar Fortnite, você tem um botão para pular dentro do jogo. E você note que são controles diferentes, certo? Há uma diferença de controles, mas para todos esses controles você vai apertar o mesmo botão para pular. Porque, querendo ou não, a gente pode dizer até que aqui houve um controle, né? Um controle discriminativo nesse exemplo, né? Mas enfim, de qualquer forma, a gente vai estar falando também sobre a generalização operante, ou seja, uma resposta ela vai ser emitida na presença de novos estímulos semelhantes ao estímulo discriminado. Nesse caso, vamos supor que eu jogue Fortnite no PlayStation 5, mas quando eu jogar Fortnite no Xbox ou no Nintendo, eu posso emitir a mesma resposta de pular, ou seja, apertando o mesmo botão, porque eles têm uma semelhança com o nosso estímulo discriminado aqui, tá? E outra coisa também, né? Então, tá correto. Vamos avançar então. Porque ela já tá ficando muito longa, mas já tá acabando quase lá para finalizar essa era, tá? Agora teremos a questão do teste de generalização e gradiente de generalização, gente. São algumas palavras complicadas, mas eu tentei fazer um esquema aqui que seja bem prático, tá? De vocês entenderem. Que é o quê? Quando a gente está falando sobre o teste de generalização, a partir do momento que a gente fizer o teste de generalização, que a gente vai obter esse gradiente, que é esse gradiente aqui, tá? E eu já vou explicar para vocês o significado dele, mais ou menos. E justamente a gente vai conseguir entender que a frequência de respostas ela vai diminuir à medida que os estímulos ficam menos similares ao estímulo previamente treinado, tá? E por que que isso é importante? Eu coloquei bem aqui a importância disso, tá? Se vocês quiserem anotar. E é importante porque seria de pouca utilidade um tratamento que resultasse em mudanças comportamentais apenas na presença do clínico, tá?
Indo aqui para o gradiente de generalização, para o nosso gráfico, a gente tem aqui diferentes formas, tá, de generalizar um determinado estímulo. E no caso temos 6 exemplos. E a gente pode dividir os 6 da seguinte forma, né? 1 e o 2 juntos, o 5 e 6 juntos também, e o 3 e o 4 separados. 1 e o 2 a gente vai juntar eles e chamar eles de uma generalização onde houve um reforço adicional. O que é o reforço adicional? O reforço adicional seria justamente reforçar, a palavra já está aqui, né? Reforço seria reforçar uma resposta em uma presença de diferentes variações. A gente já vai falar sobre variações daqui a pouco, tá? Não se preocupe. Mas eu vou dar um exemplo aqui no caso do ratinho de Skinner, tá? Após o condicionamento operante do Skinner, ele começa a fazer um treino discriminativo com o rato, onde ele somente vai disponibilizar a água para o ratinho quando a luz ficar acesa, né? Só que assim, vocês concordam comigo que existem diferentes tipos de intensidade de luz? Existe uma luz muito forte, existe uma luz muito fraca, enfim. Vamos definir essa intensidade em porcentagens. Vamos supor que em 100%, em 75%, 50% e 25%. Beleza. E vamos supor que toda vez que toda vez que a luz estiver ligada em qualquer uma dessas intensidades, seja 100%, 75%, 50%, até uma luz mais fraquinha em 25%, em todas elas é dado reforço para o rato, ou seja, é disponibilizado a água. Ou seja, nesse caso a gente vai ter um caso de reforço adicional. Já no diferencial, o diferencial ele é mais tranquilo de entender, tá? Até porque a gente já falou ele em outra aula, que seria até aquela aula que a gente falou no capítulo 3, onde a gente falou também sobre a modelagem, que é justamente você estar reforçando de forma diferencial, né? Um reforço diferenciado. Você só vai reforçar determinada resposta na presença de um estímulo em específico. Nesse caso do reforço diferencial, vamos supor que a disponibilização da água só seria feita em uma intensidade de luz de 100%. Caso a luz estivesse em 75%, 50% ou 25%, nenhuma delas a água não seria disponibilizada. Ou seja, o reforço só ia ocorrer na presença do 100%, tá? Beleza, eu entendi aqui, né, o gráfico 1 e o 2, até porque reforço adicional significa que o número de resposta, né, ela vai sempre ocorrer independente da dimensão do estímulo, já que no reforço diferencial o número de respostas só vai ocorrer em um tipo de dimensão de estímulo específico, né? E agora me explica, e esse 3 e esse 4? É bem tranquilo, tá? Eu vou primeiro aqui no estímulo, no exemplo do gráfico 4, porque ele é mais tranquilo, tá? Ou aqui o estilo do gráfico 4, ele é o mais fácil, por quê? Porque ele fala basicamente que é o nosso gradiente típico de generalização, tá? Onde a ocorrência de alta probabilidade de respostas na presença de alguns estímulos mais... Peraí, deixa eu ver aqui para vocês, aqui, cadê? Aqui. O gradiente, o 4, ele vai ser o gradiente típico de generalização de estímulos, ou seja, a probabilidade de ocorrência de uma determinada resposta na presença dos estímulos de teste, ou seja, nesse caso das luzes, né, ele vai diminuindo gradualmente, que é justamente aquela questão que a gente já viu nas aulas anteriores. Quando a gente está falando aqui do gráfico 4, a gente está falando um exemplo normal, exemplo comum sobre generalização que nós temos. Já no exemplo 3, é um gradiente que ele tem um nome um pouco diferente, tá? Mas ele é esse nome aqui, eu vou escrever para vocês. É o gradiente de Plateau. Esse gradiente ele só vai ter uma alta probabilidade, ou seja, aqui ó, vocês estão vendo aqui o número de respostas somente vão ser altas
quando os estímulos eles forem semelhantes, tem algum tipo de similaridade. Não sendo mais semelhantes, aí seu número de respostas cai, tá? Então acho que é mais tranquilo entender dessa forma também, certo? Com isso em mente, nós podemos já avançar aqui para a classe de estímulos. A gente já falou sobre classes, mas nas aulas anteriores a gente estava falando sobre classes de respostas e agora a gente vai estar falando sobre classes de estímulos, tá? Quando a gente fala de classe de estímulos, a gente está falando sobre o conjunto de estímulos que serve de ocasião para uma mesma classe de resposta. E relembrando que já vimos nas aulas anteriores, uma classe de respostas nada mais é que um comportamento que refere-se a uma classe de respostas, e o termo resposta pode ser definido como instância do comportamento, tá? A classe de estímulos é bem tranquila, gente. Acho que não tem muito mistério aqui. A gente pode separar as classes de estímulos entre as classes de similaridade física e as classes funcionais, tá? As classes de similaridade física é quando há algum tipo de similaridade, né, física, literalmente, entre os estímulos para que a gente possa emitir determinada resposta. Nesses dois exemplos que eu coloquei aqui, vamos supor que eu queira falar a palavra pessoa, ou seja, pessoa vai ser a nossa resposta. Para que a gente fale pessoa, a gente vai precisar de um estímulo, e esse estímulo ele vai ter uma similaridade física, ou seja, a similaridade física que a gente já conhece mesmo de fato de uma pessoa. Aqui do outro lado já seria uma resposta para falar sapato, e aqui temos uma similaridade física entre diferentes tipos de sapatos, mas que de qualquer forma já há uma similaridade física que a gente já entende. Por outro lado, a gente tem as classes de estímulos funcionais, que é justamente as funcionais. A gente está falando que mesmo que elas não se assemelhem, elas ainda assim vão servir de ocasião para uma mesma resposta. E nesse caso aqui eu trouxe 3 exemplos, tá, gente? Eu trouxe um exemplo para falar, por exemplo, Star Wars. Pra gente falar Star Wars, a gente não precisa de um único estímulo, ou seja, um estímulo que ele tem algum tipo de similaridade física. Vocês estão vendo que cada um dos personagens que eu coloquei aqui na imagem, eles têm uma aparência totalmente diferente, eles têm uma similaridade física totalmente diferente uma com a outra. A gente tem aqui uma pessoa, um humano, a gente tem aqui o C-3PO, a gente tem um robô, a gente tem um Chewie, né, uma raça. Então a gente tem estímulos com similaridades totalmente diferentes, mas que ainda assim eles servem de ocasiões para essa resposta aqui, que é a resposta Star Wars, tá? Por outro lado, a gente também tem os estímulos de filmes de animação, ou seja, a gente tem aqui um brinquedo, a gente tem o Woody, né, do filme Toy Story, a gente tem o Stitch, que é um alienígena do filme Lilo e Stitch, a gente tem aqui o Timão, o Pumba e o Simba, que são animais de Rei Leão. Então vocês notem que há uma diferença, mas assim, ainda assim eles servem para que a gente possa emitir a resposta a filmes de ação, ou até mesmo filmes da Disney também seria útil, né? E aqui embaixo temos a questão do instrumentos. A gente tem diferentes tipos de instrumentos. Temos uma guitarra, temos uma bateria, temos um teclado. Mas ainda assim, apesar de serem totalmente diferentes, eles ainda nos servem para que a gente possa emitir a resposta de instrumentos musicais, por exemplo, tá? Agora vamos avançando. Temos aqui agora para falar sobre atenção e controle discriminativo por propriedades específicas de estímulo, gente. E aqui prestem muita atenção mesmo, tá? Até porque quando a gente está falando sobre atenção, a gente está falando sobre descrever comportamentos. E como já está claro desde o início da aula, para análise do comportamento, interessam as relações entre o ambiente e o comportamento do organismo. Por quê? A questão vou dar o exemplo do controle discriminativo, né? A gente já deu esse exemplo em uma outra aula também, mas eu vou relembrar. O motorista que ele está dirigindo dentro da velocidade, né? Não quer tomar multa, enfim. Ele está dirigindo dentro da velocidade, por quê? Por conta de um radar.
Ou seja, existe um controle por um estímulo discriminativo que vai justamente influenciar na ocorrência do comportamento dele, tá? E quando a gente está falando sobre toda essa situação, a gente está falando justamente que a gente também precisa investigar, tá? Isso já é para prática profissional, sobre investigar a história de condicionamento operante. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Vocês lembram que lá na primeira aula dessa nossa saga aqui, eu falei sobre que os meus slides eu faço eles de diferentes formas. Eu coloco imagens, eu separo eles por cores diferentes, eu coloco exemplos práticos, eu coloco muita informação dinâmica. E enfim, apesar de ter muita informação eu até falei sobre algumas aulas que usei termos em inglês, porque tem gente que aprende dessa forma, com termos em inglês, certo? E por que, gente? Por que eu falei isso? Justamente, gente, porque por mais que eu esteja dando a mesma aula, digamos assim, aula entre aspas, né? Eu tô falando sobre como eu tô aprendendo, né? O conteúdo. É uma coisa aula. Apesar de eu estar dando a mesma aula para todo mundo que tá vendo isso daqui de forma pública, é, as pessoas, diferentes pessoas vão focar em aspectos diferentes na minha aula. Ou seja, vai ter alunos, vai ter pessoas que vão entender mais quando eu separar as coisas por cores, ou por um gráfico, ou por um exemplo com um filme, ou com palavras em inglês, que aí vai conseguir associar com mais facilidade. Ou até mesmo vai ter pessoas que aprenderam muito mais as aulas com a minha webcam do que sem a minha cara na aula, né? Então, inclusive, olha só, já usando aqui uma diferença nessa aula aqui para vocês tentarem entender o que eu tô falando. E enfim, né? A gente vai falar aqui um pouquinho disso aqui um pouquinho depois, tá? Mas só para segurar aqui esse pensamento de vocês. Quando a gente está falando sobre o controle discriminativo, a gente tem que falar desse carinha aqui que é o Reynolds, tá? O Reynolds, ele fez um experimento com dois pombos, tá? Que é o pombo 105 e o pombo 107, tá? E esses dois pombos, eles foram expostos, né, a dois estímulos compostos, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E na verdade, vamos falar logo para não embananar muito, tá? Esses dois pombos, tanto o 105 quanto o 107, eles foram expostos a uma figura, né? Com um triângulo e a cor vermelha no fundo, e uma figura com a bola e a cor verde no fundo. E todas as vezes que os pombos bicavam na figura com fundo vermelho e o triângulo por cima, eram reforçados com comida. E toda vez que eles bicavam na figura verde com o círculo, não era reforçado, tá? Não tinha reforço. Ou seja, como que a gente já viu durante nas outras aulas também, a gente pode concluir que se toda vez que eles bicam na presença da figura vermelha com um triângulo por cima, eles ganham comida, e quando eles bicam na imagem verde, eles não ganham comida, o que acontece? A probabilidade dele bicar aqui vai aumentar e aqui vai diminuir. Ou seja, essa figura vermelha, ela vai virar justamente um estímulo discriminativo, e o círculo, né, com o fundo verde vai virar um estímulo delta, tá? Entenderam? Eu acho que sim, até porque a gente já tem falado isso nas outras aulas, eu acho que fica mais tranquilo. Mas notem aqui em cima que eu coloquei estímulos alternados, ou estímulos compostos, tá? O que são estímulos compostos? Os estímulos compostos, eles são justamente quando a gente tem mais de uma propriedade ou dimensão no estímulo. Ah, Igor, não entendi. Como assim? Vocês estão vendo que aqui temos vermelho, triângulo, verde e círculo? Ou seja, esses estímulos, eles têm uma determinada composição, correto? E essa composição, qual que vai ser? Temos o triângulo, temos a bolinha, o círculo, temos a cor verde, certo? E temos a cor vermelha. Ou seja,
Esses estímulos eles têm uma composição que podem ser por formas ou por cores. Ou seja, juntando o útil ao agradável, a gente sabe que estímulo composto nada mais é que estímulos que têm mais de uma propriedade ou dimensão, e nesse caso a gente tem aqui um triângulo, o fundo vermelho, o fundo verde, a forma geométrica circular, e juntando a isso que eu estava falando sobre os alunos que estão vendo uma aula focam mais em desenho, ou isso e aquilo, vocês notam que até nós humanos focamos em coisas específicas. E esse experimento do Reynolds, ele vai justamente contestar isso, porque vocês vejam que, beleza, o pombo ele só vai bicar na presença desse estímulo discriminativo que vai ser o triângulo com o fundo vermelho. Mas a gente entende que esse triângulo com o fundo vermelho ele tem duas composições, né? Que é justamente a forma geométrica, ele tem a forma do triângulo e ele também tem a cor vermelha, né? Ele também tem a corzinha vermelhinha dele. E assim, o experimento do Reynolds vai constatar e confirmar essa teoria, né? De que os pombos, por mais que eles estejam expostos a esse mesmo estímulo, cada um vai focar em algo específico. Por exemplo, vai ter um pombo que ele vai focar mais na cor vermelha e o outro que vai focar mais na forma do triângulo. Ou seja, ele vai bicar justamente por conta da presença do triângulo e o outro vai bicar por conta da cor vermelha. E como que ele comprovou isso? Ele comprovou justamente quando ele expôs esses pombos a essas diferentes propriedades, tá? E só para que não fique tão confuso, só para também esclarecer mais ainda, esse controle discriminativo, gente, ele ocorre de forma alternada, ou seja, eles apresentavam esse primeiro estímulo, né, o triângulo com o fundo vermelho, e depois eles apresentavam o verde com o círculo. Esse controle discriminativo era feito de forma alternada até que ocorresse o controle de fato e eles passassem a bicar somente nessa presença do triângulo, né? Desse nosso estímulo discriminativo. Beleza? E agora, como é que ele fez para... O que ele constatou quando ele expôs esses dois pombos a separação, né, desses estímulos compostos, né? Fez a exposição a essas diferentes formas e propriedades, né, do estímulo, no caso de forma e de cor. Então vamos lá para o pombo 105. O pombo 105 ele bicava normalmente, assim como o pombo 107, ele bicava normalmente no triângulo, tá? Com o fundo vermelho, correto? Beleza. Só que quando o Reynolds expôs, né, ou seja, a gente vê aqui que o pombo 105 ele bicava normalmente aqui, ó. Ele bicava muito mais no estímulo triângulo com fundo vermelho do que na bolinha com o fundo verde. Quando o Reynolds expôs esse pombo 105 a essas propriedades aqui do triângulo e vermelho de formas separadas, ou seja, só o triângulo e só a cor vermelha, ele notou que o pombo 105 ele bicou somente na presença do triângulo. Ele não bicou na presença da cor vermelha, ele não bicou na presença do círculo e ele não bicou na presença da cor verde. Já o pombo 107, ele também exposto ao mesmo estímulo que o pombo 105, ele focou em outro aspecto. Ele bicou somente na presença da cor vermelha. Ele não bicou na presença do triângulo, ele não bicou na presença do círculo e ele não bicou na presença da cor verde. Então vocês notem que, apesar dos mesmos pássaros, eles terem passado pelo mesmo treino discriminativo e terem bicado somente na presença do mesmo estímulo composto, ou seja, o triângulo e o fundo vermelho, ambos os pombos eles focaram em uma propriedade específica. No caso do primeiro, focou na forma do triângulo. No caso do segundo, ele focou na cor vermelha.
Ah, beleza, que interessante, bacana. Ok, mas eu só queria também constatar e trazer algo relevante que o Reynolds, quando ele trouxe esse experimento, né, esse estudo, ele não quis sugerir que o que pode ter feito esse controle diferencial, né, que ele chama. Ele só demonstrou o que ocorre. Se vocês querem entender por que que isso acontece, por que que a gente foca em propriedades específicas, por que que esses pombos focaram em propriedades específicas do mesmo estímulo, isso aí já vai seguir por um outro ramo de estudo em outras áreas. Não vou saber afirmar com certeza onde vocês podem encontrar isso. Acredito que esteja mais voltado para medicina ou neuro ou algo assim específico, tá? Mas na questão específica, que é o que importa pra gente, que é o do estudo de Reynolds, ele não busca explicar o porquê que isso aconteceu. Ele só mostra que isso acontece, que isso ocorre, tá? Já chegando aqui no nosso final da nossa aula, tá? A gente tem duas palavrinhas que são importantes, tá? Que são a questão do fading e da abstração. O primeiro é o fading, que também pode ser chamado de esvanecimento. O fading, ele nada mais vai ser do que consistir em manipular gradativamente uma propriedade do estímulo. Ou seja, aqui eu trouxe o exemplo de duas letras, a letra P e a letra B, tá? Vocês notam que essas duas letras elas têm algum tipo de similaridade física, né? Só muda a questão da perninha, digamos assim, né? Do B ou do P. Pra gente já é fácil diferenciar um do outro, mas para crianças que estão aprendendo a ler e tudo mais, é muito difícil diferenciar essas duas letras. Então, uma das técnicas que é muito utilizada, né, para que elas possam diferenciar, para que elas possam ter justamente a questão da resposta verbal dela, de falar, por exemplo, P, é justamente fazer esse processo de fading, ou seja, vai ter um controle pela cor ou pela forma, né? E vai justamente esvanecer, ou seja, fazer esse fading da propriedade. Nesse caso, primeiramente é exposto a palavra P e B, onde uma é mais escura, outra é mais clara, e fica reforçando toda vez que falar P na presença do P mais escuro, e você faz esse processo aqui. É bem tranquilo e muito importante para quem está aprendendo, né, para ensinar crianças a ler, escrever e a falar também. A abstração, por outro lado, isso aqui é muito, como eu falei, né, só reforçando, ajuda a diferenciar a letra, tá? A abstração, ela já vai estar ligada a emitir um comportamento sob controle de uma propriedade de estímulo que é comum a mais de um estímulo. É a discriminação sob controle em uma propriedade ou de um conjunto de propriedades singular a um estímulo. É a generalização dentro de uma mesma classe, uma discriminação entre classes diferentes. E justamente seria quando a abstração ela ocorre quando o comportamento ele não vai ocorrer na presença de outras propriedades do estímulo. Bora dar um exemplo para que vocês não fiquem tão confusos com todas essas palavras. Eu dei um exemplo aqui ainda agora sobre o pombo 105. Na verdade, deixa eu ver aqui qual que foram os pombos para a gente focar em um, tá? Vamos supor aqui. Vamos supor o 107. Vocês viram que o pombo 107 ele somente bicou na presença da propriedade da cor, ou seja, da cor vermelha. Ele não bicou na presença da propriedade da forma, ou seja, do triângulo, tá? Então a gente vai focar nesse pombo 107. Para que a gente pudesse fazer com que esse bendito pombo bicasse na presença do triângulo, a gente precisaria fazer um procedimento, né, de abstração com ele. Ou seja, a gente precisaria expor esse pombo ao triângulo, a forma do triângulo, tá? Na presença de diferentes cores, ou seja, da cor vermelha, onde aqui a gente sabe que ele iria bicar, ou seja, que iria ser reforçado, tá? Mas a gente também iria colocar o triângulo sobre diferentes propriedades de cores, ou seja, azul, verde, amarelo, rosa, cinza, preto, azul escuro, enfim. E todas as vezes que ele bicasse,
nesses diferentes fundos, ele iria ganhar comida. Ou seja, com o tempo, o foco dele, né, digamos assim, seria com que ele bicasse somente na presença do triângulo. Ou seja, a gente poderia dizer que foi abstraído, né, a propriedade do triângulo. E essa questão da abstração, ela também é muito importante, porque ela vai ser muito importante no quesito da linguagem. Vou dar um exemplo básico, que é o exemplo que tem no livro. A gente constantemente passa por processos de generalização e de abstração. Por exemplo, a palavra mesa. Todos nós aprendemos o que é mesa, e a partir do momento que nós aprendemos o que é mesa, nós fizemos a generalização dessa resposta. Mas, ao mesmo tempo que a gente generalizou, a gente não fala que tudo que é plano é mesa. Ou seja, a gente abstraiu, a gente pegou uma determinada propriedade desse estímulo e a gente manteve essa nossa resposta de falar que é mesa somente a essa propriedade. Então veja como que isso é importante, tá, para a questão da linguagem em si. Vamos avançar agora. E agora, por fim, teremos a questão do encadeamento de respostas e reforçadores condicionados. Quando a gente está falando sobre encadeamento de respostas e reforçadores condicionados, só relembrando um conceito que a gente já sabe, que é o quê? Para que os comportamentos eles continuem ocorrendo, é necessário que seja o quê? O que vocês já sabem? O que vocês já aprenderam? Que para que esse comportamento aqui ele ocorra mais vezes, é necessário que ocorra um reforço, ou seja, esse reforço vai influenciar na ocorrência futura desse comportamento. Ou seja, quando a gente fala de encadeamento de resposta, a gente está falando sobre uma sequência de comportamento que ela vai produzir determinada consequência final somente se diversos outros comportamentos forem emitidos, tá? E aqui eu vou dar um exemplo, tá? Esse aqui tá... Ai, meu Deus, o que é isso? Mas é bem tranquilo, gente. Ou seja, a gente tá falando que... eu repeti aqui, tá, gente? Eu repeti, mas vocês desconsiderem um, tá bom? Vamos aqui para esse exemplo, para vocês entenderem. A gente tem aqui um estímulo. A gente tem aqui a mesma fórmula. Sabe aquela fórmula que a gente aprendeu lá no início? Lá no início a gente viu justamente essa formulazinha aqui, tá? Que você já sabe o que é, né? Lembra que eu até falei que um estímulo discriminativo ou um estímulo antecedente fornece contexto para um comportamento, e o resto da fórmula vocês já sabem, né? Consequência ou reforço, né? Enfim. Nada mais é que essa fórmula que eu já ensinei repetida, tá? Elas estão separadas aqui por números 1 e 2, porque são duas situações diferentes, e aqui eu já vou dar o exemplo para vocês, tá? Antes disso tudo, só para ficar claro, eu falei que existe uma sequência de comportamentos que ela deve ocorrer para que uma consequência final exista, né? Por exemplo, você vai fazer um miojo, que é o exemplo que o autor coloca no livro. Para que você possa fazer miojo, existem várias emissões de comportamentos que são reforçados por suas consequências. Por exemplo, você vai até a cozinha, você abre o armário, você pega a panela, você pega o macarrão, você coloca na água, você coloca no fogão, você coloca o tempero. Aí somente depois de todo o processo de fazer o miojo que o macarrão instantâneo vai ficar pronto para comer. Só que antes dele ficar pronto para comer, existiram vários outros comportamentos que foram reforçados, sabe? Ou seja, o fato dele ter ido para a cozinha, ter aberto o armário, a panela está lá, o macarrão está lá, enfim, tudo isso está disponível para ele, foi reforçando mais ainda o seu comportamento. Então, quando a gente já vem para essa formulazinha aqui, a gente fala justamente sobre um elo entre diferentes contingências. Lembra o que é uma contingência, gente? Vocês lembram, né? Mas justamente se acontece alguma coisa e tudo mais.
Nesse caso, vamos usar o exemplo do ratinho de Skinner, tá? Eu coloquei bem aqui, ó, para vocês não se perderem também, tá? No material, os significados de cada uma dessas coisinhas aqui estão tudo aqui do lado, tá, gente? Então vamos lá. O SD1, o que que é o SD1? Pressionar barra da direita, tá? Coloca aqui barra direita. O que que é o R1? Pressionar a barra. O que que é o SR1? Luz acesa, beleza. Beleza. O que que é o SD2? Ainda é a luz acesa. O que que é o R1? O R1 é pressionar a barra da esquerda. E o SR1 é água, beleza. Ok, gente. Lá nas aulas anteriores, né, nos exemplos de Skinner, a gente viu basicamente isso daqui. Que era o que? Ele pressionava, opa, na verdade, isso daqui, a gente vê isso daqui. Ou seja, ele pressionava uma barra e a água era disponibilizada. E a partir do momento que essa água era disponibilizada, isso reforçava o seu comportamento, correto? Agora vamos supor que essa água só esteja disponibilizada se a luz estiver acesa. Só que, para que essa luz esteja acesa, ela só vai acender se ele pressionar uma outra barra, que é a barra da direita, tá? Então imagina que tenha duas barras, a barra da esquerda e a barra da direita. A barra da esquerda vai fornecer água. A barra da direita vai ligar a luz. Então, para que ele tenha isso daqui, ele vai precisar primeiro fazer isso daqui, tá? Então, vamos para a prática, para essa contingência, tá? Aqui, tá? Então, primeiro a gente vai ter um estímulo discriminativo. Gente, o que é o estímulo discriminativo? O estímulo discriminativo nada mais é que aquilo que vai anteceder um comportamento e que vai justamente sinalizar que haverá um reforço para esse comportamento. Ou seja, aqui vai ser a presença da barra. A barra da direita vai estar presente. Só dela já estar presente, isso já vai ser um estímulo que vai anteceder ao comportamento dele de pressionar a barra, tá? A partir do momento que ele pressionar a barra, vai acender a luz, ou seja, o estímulo antecedente, que é a barra da direita, vai fornecer um contexto para o comportamento de pressionar a barra, que vai produzir a luz, né? Vai produzir a luz vai acender. Só que ao mesmo momento que a luz vai acender aqui em cima e vai reforçar esse comportamento, a luz acesa ela também vai servir de estímulo discriminativo, tá? Ao mesmo tempo que essa luz foi um reforço para esse comportamento, ela vai ser um estímulo discriminativo para um outro comportamento, ou seja, ao mesmo tempo que a luz ela vai reforçar o ato de pressionar a barra da direita, a luz ela vai reforçar pressionar a barra da esquerda, porque justamente a luz já vai sinalizar que haverá a presença de água se ele pressionar essa barra aqui. Entenderam? É bem tranquilo, na verdade. Eu achei de boa. E agora, para finalizar, a gente tem a questão dos reforçadores condicionados, né? Que são justamente aqueles que eles vão adquirir a função reforçadora deles em decorrência de uma história de aprendizagem. E eles podem ser ou estímulos reforçadores condicionados generalizados ou estímulos reforçadores condicionados simples. Ou é generalizado ou é simples. Ah, como é que eu vou saber qual é qual? O generalizado, ele é quando ele não é necessário uma privação. Por exemplo, o dinheiro. Você tem o dinheiro. A partir do momento que você ganha o dinheiro ele pode ser um estímulo discriminativo. Por quê? Ele vai anteceder um comportamento que é de comprar. Só que assim, tu vai comprar o quê? O que tu vai comprar? Tu pode comprar muitas coisas com dinheiro. Tu pode sair comprar um jogo. Tu pode sair comprar comida. Então tu vê que não é necessária uma privação e ele é totalmente generalizado. É um exemplo muito bacana de se entender o que é um estímulo reforçador condicionado.
E já os simples é justamente quando há algum tipo de privação. Então, se em algum momento questionarem de vocês, qual que é a diferença entre o estímulo reforçador generalizado e o simples? Tranquilo. O generalizado não é necessário privação. E já o simples é necessário privação. Me dê um exemplo de um estímulo reforçador condicionado simples. Beleza, é só esse exemplo aqui do rato, gente. Esse exemplo aqui do ratinho, ele é um exemplo simples. Por quê? Eu falei uma palavra-chave que é privação. Você vê que o rato, ele tá privado de água, ele só vai ter essa água aqui se ele fizer tudo isso daqui, ó. Ou seja, se ele primeiro pressionar a barra da direita, a luz acender, aí sim ele vai pressionar a barra da esquerda, aí sim ele vai ter o acesso à água. Ou seja, há uma privação. E esse aqui seria um exemplo de reforçador condicionado simples, tá? O controle que esse tipo de reforçador vai exercer sobre o comportamento, ele vai variar de pessoa para pessoa. Até porque, como a gente já falou durante todas essas aulas, gente, a gente está falando sobre cada pessoa ter uma história de condicionamento diferente das outras, ou seja, uma história subjetiva. Então, essa frase justamente retrata muito, significa muito isso, que vai depender da história de condicionamento de cada uma das pessoas. Se vai ter algum tipo de controle ou não, ou seja, a presença do dinheiro, como que ele vai se expressar em comportamento dessa pessoa, enfim. E agora, gente, um momento que estava muito aguardado por todos, inclusive por mim mesmo, tá? Que é o fim dessa era. Obrigado, minha gente. Agora vou beber um pouquinho de água aqui e falar aqui algo real aqui com vocês, tá? Gente, primeiramente eu quero agradecer muito quem viu toda essa saga aqui, tá? Esses vídeos todos que foram upados até o momento, eles são referentes à primeira metade do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, ou seja, capítulo 1, 2, 3, 4 e 6. O capítulo 5 é basicamente um resumo, né, dos 4 primeiros, que é o reflexionato, respondente, operante e o controle aversivo, e também agora esse que a gente viu, que é o papel do contexto, tá? Primeiramente, eu queria falar que esse material, ou seja, esse slide, ele vai estar disponível no link da descrição, ele vai estar disponível o link no Drive, vocês podem ter acesso ao material, tá? Só gostaria de dar um adendo, nesse material ele tem algo importante que eu não coloquei lá nas primeiras aulas, tá, gente? Que é... Ai, meu Deus, eu não vou conseguir mudar, tá? Eu vou ter que ir manualmente, enfim. Mas enfim, gente. Esse material ele tem um adendo importante, porque lá nas primeiras aulas eu dei um exemplo sobre laranja mecânica, e lá tem um adendo que é super importante, tá? Para que eu não saia falando besteira. De qualquer forma, também queria ressaltar que todos esses vídeos aqui, eles não são a maior verdade do mundo, eles são a forma como eu aprendi o assunto e ainda estou aprendendo o assunto. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar aí na descrição, a gente pode debater e tudo mais. Mas o que é mais recomendável é que vocês, claro, recorra a algum profissional da área, recorra ao seu professor caso você seja estudante, ou você mesmo possa recorrer às obras e tentar ler e tirar suas próprias dúvidas, tá? Eu queria muito que vocês pudessem comentar e fizerem o feedback de vocês, ou seja, comentarem se de alguma forma eu ajudei vocês, se de alguma forma eu consegui abrir a mente de vocês, vocês fizeram alguma prova por conta de mim, se vocês saíram bem nessa prova, como é que vocês saíram, me comentem, eu quero saber como é que, se isso foi útil de alguma forma. E por fim, eu agradeço muito, eu tive muito feedback bacana nesses últimos tempos, eu só publiquei como se nada, tá? E eu tive feedback de pessoas que eu conheço e de feedbacks de pessoas que eu nem sei quem são, e eu fico muito feliz por isso, tá? Eu vou ficar de olho e sempre fico de olho, tá? E também é isso, gente. Muito obrigado e quem sabe, né? Se nos veremos logo mais. Tchau, tchau. Fiquem bem.